Graças e paz, irmãos, bom dia. Que bênção estar aqui nessa manhã tão gloriosa, com canções tão tendenciosas para aquilo que a gente vai falar hoje, e não foi planejado, né? A gente tem a noção do tema, mas a proposta do que vai ser ministrado é o Espírito que faz, né? E conduz todas as coisas. Isso alegra muito o nosso coração de que, de fato, não é as nossas palavras, mas é a palavra dele que nos governa. E esse tema para mim é bem intencional, né? Dentro da proposta do tema de expansão que nós estamos trabalhando desde o domingo passado. Falar de reino de sacerdotes para mim não é fácil, mas é bom, né? Uma vez que a gente trabalha na Siga-me também, né? Já puxando a sardinha para a Siga-me, sobre Jesus e o sumo sacerdócio, que é a nossa disciplina. Quem fez a Siga-me, né, já sabe como é o nosso trabalho, né? Intenso e totalmente buscando a direção do Espírito para ministrar os nossos corações acerca do sacerdócio dos últimos dias. E é um presente falar sobre isso com os irmãos hoje, né? O texto que colocamos lá para lermos, que eu agora só vou ler, mas eu vou ainda introduzir até chegar nele, mas vamos ler ele agora, que é Apocalipse 1, versículo 3 até o 8. Diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós oramos, Senhor, por essa palavra nessa noite, ou nessa manhã, e pedimos que o Senhor nos conduza, Pai. Conduza os nossos corações para compreender, conduza o meu coração para compreender, conduza a minha boca para comunicar da maneira correta e adequada aquilo que o Seu Espírito deseja falar conosco nessa manhã. Espírito, nos torne sensíveis a Ti, sobre toda a perspectiva do Seu reino que temos ouvido desde a semana passada com a nossa irmã Aline. Nós pedimos que o nosso coração permaneça trilhando sobre a Sua palavra, na perspectiva do Seu reino, o reino que há de vir, que está próximo, em nome de Jesus. Amém. Semana passada a gente compreendeu um pouco do que é o reino de Deus. Nós falamos sobre isso, ouvimos, né, sobre isso, e nosso coração ficou chacoalhado. E eu acredito que por muitas perspectivas da maneira como estamos vivendo ou conduzindo alguns aspectos da nossa vida, a gente foi muito confrontado, né? E uma coisa que para mim é importante pensar sobre o que é o reino de Deus é que ele jamais terá fim. E por ele a gente não conseguir medir o tempo, como o próprio Daniel orou aqui, a gente não tem noção de tempo, a gente não consegue medir o tempo na nossa mentalidade, porque ela é limitada. Nós não temos como medir a tamanha grandiosidade do reino de Deus e o quanto Ele está nos chamando a nos alinhar os nossos corações nessa perspectiva do reino, né? E foi uma palavra muito ativadora, eu digo assim, para nós na semana passada, porque de fato nós somos pessoas de mente fraca. Nós esquecemos as coisas facilmente, se deixamos de ouvir, se deixamos de ruminar aquilo. Então pensar sobre o reino é dizer:
eu tenho uma mente limitada, eu preciso ruminar isso sempre. Porque o reino, ele não cabe na minha mentalidade. Eu preciso adequar os meus pensamentos para corresponder à palavra do reino de Deus. Amém? E hoje eu quero trabalhar com os irmãos sobre o reino de sacerdotes, mas a gente precisa pensar o sacerdócio. Pensar o sacerdócio como biblicamente ele funciona desde o princípio até os dias de agora. O que seria esse sacerdócio? Por que existe sacerdócio na Bíblia? Para onde ele está nos apontando? Qual o caminho que ele está nos levando? E eu escolhi 5 pontos de sacerdócio para a gente trabalhar, de 7, que eu acredito, que eu enxergo nas Escrituras. Mas eu escolhi 6, não é 5 não. Eu vou falar, introduzir com 5 e vou finalizar com o 6º. Amém? Primeiro a gente se responde aí, o que é o reino de Deus? A gente responde como é que eu consigo definir no meu campo de mentalidade, de pensamento, da minha construção de mente sobre as Escrituras, do que eu leio na Bíblia, o que é o reino de Deus. Eu defino isso na minha cabeça. Engraçado quando a maneira como a gente aprende a estudar mesmo, qualquer coisa, essa maneira como a gente aprende, ela define como a gente vai guiar a nossa vida ao longo do processo da vida. Se você aprende a estudar lendo, você vai continuar sendo um leitor. Se o seu mecanismo de aprendizado é ouvindo, você vai seguir aí nos audiobooks, nos podcasts, ou nas aulas, audioaulas, videoaulas, você vai absorver melhor. Então, cada um tem a sua maneira de absorver e de aprender sobre algo, pela maneira como ele se achou de refúgio para desenvolver o seu aprendizado na vida. Então, primeiro se responda, o que é o reino de Deus dentro da sua capacidade? E depois a gente vai pensar no princípio. Como no princípio, observamos o sacerdócio a partir, por exemplo, de Adão. Deus, ele criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. É assim que diz lá em Gênesis 1:26, correto? Se Deus criou o homem à sua imagem no sentido hebraico é selém, né? Que é tselem, como a gente pode traduzir, traz o sentido de abrigar a luz. A imagem, a tradução no hebraico é abrigar a luz. E a semelhança, e o mesmo sentido, porque não é só um significado para a imagem, abrigar a luz, e assim como também o demut, que é um modelo, a forma que esse homem vai ter, que essa pessoa vai ter, ou que essa coisa vai ter. Então, quando se fala sobre imagem na Bíblia, a gente pensa sobre essas características. Então, guarde isso, porque isso é extremamente importante para nortear o restante daquilo que a gente vai compartilhar. Tá? Então, esses aspectos trazem o sentido, não apenas um sentido visual daquilo que estou vendo de Marcelo ou de Gabriela, mas o sentido espiritual. Existe uma característica espiritual de Deus que é colocada sobre nós a partir do momento que Ele criou o homem. Okay? Então, antes da queda, nós temos essas características ali em funcionamento, em aperfeiçoamento, porque Deus criou o homem para que o homem se encontrasse com Ele na viração do dia, e a partir daquilo ali, as coisas iam tomar a sua devida forma, conforme o padrão de Deus. Né? E qual foi a orientação que Deus deu ao homem? Que o homem cultivasse e guardasse. O cultivo, que a gente pega a tríade de culto, cultivo e cultura, e aí já seria uma outra pregação. Mas o guardar, que expressa o zelo de Deus, assim como o zelo do Espírito que se movia da superfície das águas e zelava sobre tudo aquilo que Deus criou lá no princípio, né? Era uma coisa informe, vazia, era um caos, e Deus e o Espírito se movia ali sobre a superfície, zelando por aquilo que Deus fez. Assim Deus traz isso sobre o homem, para que o homem aprenda a ser zeloso. Então, guardar nesse sentido de zelo. O outro sacerdócio que eu queria introduzir com vocês é o de Noé, de um homem que, em meio a toda a situação do povo, a perversidade, a inversão do povo, encontrou Deus um homem reto. Retidão fala a palavra significa tamim, que é a mesma coisa de inteiro, de integridade. Então, esse mesmo sentido de ser inteiro, de ser reto, foi um homem encontrado assim, para que fosse um construtor da arca
que nunca se viu, acredito que não existia um padrão para construir um barco que suportasse tantos dias navegando, tanto tempo, tantos meses navegando em um dilúvio. E durou 120 anos de construção e mais não sei quantos, 40 dias e 40 noites, que acho que em estudos aí dá um ano e um pouco mais de dias aí, navegando nas águas, perseverando, com cheiro de bicho, fedor de bicho, cocô de bicho, xixi de bicho, aquela zoada, aquela sujeira, dentro de um barco. Agora imagine isso na realidade de hoje, como é que seria, né? Então Noé foi um homem que perseverou para construir isso em meio a um tempo. Isso para mim é um tipo de sacerdócio, né? Também que nos aponta para a gente compreender. E aí nós temos Abraão. Abraão, que em toda a sua trajetória bíblica se manteve fiel ao Senhor, fiel à sua palavra. Acho que o ponto EPA de Abraão, de fidelidade, é a entrega, a possível entrega de Isaac ao sacrifício. Ele não, mesmo que talvez no seu coração ele tivesse hesitado, mas ele foi até o fim e se manteve fiel ao Senhor. E Deus proveu para si o cordeiro para que fosse imolado, né? Então, para mim, Abraão é uma referência de fidelidade. E com isso se apresenta um sacerdócio a Abraão em Gênesis 14, que é o sacerdócio de Melquisedeque. Esse sacerdócio de Melquisedeque, Melque vem do aramaico Meleque, que significa um rei, uma pessoa real, uma pessoa que tem um rei, ele precisa ter um caráter, uma aparência, uma pessoa ilibada para assumir uma realeza. E Sedeque tem vários significados, que falam sobre níveis de direito, que fala sobre moral, que fala sobre direito legal, que fala sobre equidade, que fala sobre justiça de Deus. Então, esses três iniciais, e para mim o de Melquisedeque é o que está meio que no centro desse sacerdócio, é o que norteia para que a partir daí as coisas tomem o rumo bíblico que precisam tomar, tá? Logo depois disso, ainda em Melquisedeque, nós vemos todo o processo de Gênesis 14. Abram aí Gênesis 14, só para a gente dar uma pincelada nisso. Gênesis 14 tem um processo bem importante a partir do versículo 18. Ele diz assim, olha, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o quê? Pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Esse processo aí do pão e vinho me remete a um texto lá de Salmos 89, 14, que fala sobre justamente as bases do trono de Deus. Porque como nós cantamos hoje, que o sangue de Jesus nos libertou, né? E semana passada a Aline falou que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Onde isso está embasado? Somente lá no Novo Testamento ou também aqui no Antigo? Então, isso está embasado na minha leitura, nesse trecho aqui de Melquisedeque com Abraão, quando ele diz, olha, esse pão simboliza uma prefiguração para um sacrifício que ainda viria. Esse vinho representa sobre um sangue que vai ser derramado ainda, um sacrifício que era necessário para que um novo caminho fosse aberto. E aí, quando eu olho para o Salmo 89, 14, botem aqui para mim o Salmo 89, 14, por favor. Ele diz o seguinte, ó, a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono, o amor e a fidelidade vão à tua frente. Então eu divido em 4 partes aí. A parte da misericórdia, que antecede o juízo, que antecede a sentença, a verdade, que é a base reguladora, que media tudo isso aí, a justiça, que é perfeita e que revela aquilo que de fato é reto. Então, quando Deus olha para Noé, ele olha com esse olhar de justiça, porque antes da justiça veio a verdade, antes da verdade a misericórdia, e depois, por último, a paz, que na verdade é o juízo de Deus. A paz que o espírito desta era já está o quê? Julgado. É essa paz que o Senhor quer trazer sobre a terra. Então,
Seguindo o processo aqui, ainda voltando em Gênesis 14, ele diz, versículo 19, e abençoou e disse, bendito Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Então esse processo de abençoou, eu fico viajando nesse termo, porque ele fala Barak, né? É a mesma coisa como se, olha a tradução, é como se Deus se ajoelhasse diante de nós. Olha aquilo maluquice. Mas o sentido é o mesmo que explica sobre, quando a gente estuda teologicamente, a adoração. Primeiro nós nos achegamos a Ele para que Ele se achegue a nós. Então, primeiro nós chegamos diante de Deus, nos prostramos diante de Deus, e Ele é como se Ele estivéssemos de joelhos um na frente do outro, só que na verdade nós estamos prostrados diante de Deus para que a bênção dEle venha sobre nós. Amém? Então a bênção de Deus vem sobre Abraão, a bênção do Deus Altíssimo, que é o dono de todas as coisas, para que no versículo 20 diga, bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos às suas mãos e deu o dízimo de tudo. A partir daí, que ele entrega a 10ª parte de tudo, é como se aquilo ali fosse um divisor de águas na vida de Abraão. Porque ele estava apontando para um sacerdócio que era temporal, um sacerdócio que não era medido pelo tempo, nem pela maneira, nem pelo modo como as coisas aconteciam naquele momento que ele estava vivendo. Mas um sacerdócio que totalmente descolado de uma realidade, mas totalmente conectado com a realidade que ainda estava por vir. Então, se Deus deu uma promessa a Abraão no capítulo 12, no capítulo 13, Abraão começa a viver esse processo de estabelecimento dessa promessa, para que no capítulo 14 ele recebesse de um sacerdócio e apontasse para nós nesse tempo de agora. Vamos lá. A partir disso aí, nós passamos por Gênesis todo o surgimento do povo de Deus, até José, e depois passa 400 anos entre José e Êxodo ali. Nós vemos o sacerdócio de Arão quando ele surge no deserto ali, quando o povo está seguindo do caminho. Quando a gente passa por Êxodo, a gente vê todo esse processo de libertação do povo, para que eles entrem no tempo que Deus estava abrindo para eles de libertação. E aí, meus irmãos, Arão surge com esse sacerdócio que expressa um nível de adoração e serviço ao Senhor. Uma adoração que é exclusiva, que precisava ali se consagrar, se separar diariamente, confessar os pecados diariamente, para que eles estivessem servindo diante do tabernáculo de Deus ali no meio do povo. E por último, eu estou passando por cima porque a gente vai aprofundar. E por último, o sacerdócio davídico, que para mim implementa um modelo de adoração, vamos dizer que inovador, vamos dizer que vai sintetizar todo o modelo do tabernáculo de Moisés. Então Davi vem como essa intercessão para apontar para um sacerdócio como o de Melquisedeque. O de Melquisedeque traz o fundamento teórico e o de Davi traz o fundamento prático do desenvolvimento do sacerdócio dos últimos dias. E a partir disso aí, a gente vai começar a entender como se forma esse reino do Messias, esse reino de sacerdotes que a gente está tentando construir aqui com os irmãos. O primeiro ponto para mim, dentro disso aí, é que o reino do Messias é um reino de filhos legítimos. Eu fico pensando de como, por exemplo, se formou o sacerdócio no serviço ali do tabernáculo de Moisés, ali no deserto. Processo de ordenação do sacerdócio, processo de formação da separação dos levitas, da tribo de Levi, da casa de Arão. Todo esse processo de exposição e de estar ali diante do povo para servi-los e para estar diante de Deus, exigia uma exposição gigantesca. Então, isso me faz pensar em algumas coisas, né? Observar que no princípio nós temos Deus encontrando com o homem, né, na viração do dia, mas também a gente precisa ver que se de dia ele revela a glória dele para todos os homens,
de noite ele se revela aos seus filhos. Porque quando Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem estava ali para cultivar e guardar aquele jardim. Ele criou o homem na terra, pôs um jardim ao leste no Éden, para que esse homem desenvolvesse aquele relacionamento com a criação de Deus, para que aquele homem desenvolvesse e se multiplicasse, para que aquele homem fosse e se revelasse a imagem e semelhança de Deus. À noite, na viração do dia, é o momento onde ele vai ter aquele processo da intimidade com Deus. Então, o que é que nos legitima quanto filhos? Pensando nesse princípio de Adão. O que é que nos torna, de fato, com um conhecimento pleno de que somos filhos de Deus? Será que é porque um dia um pastor, um evangelista fez um apelo e você foi na frente? Até porque apelo não tem na Bíblia, né? Mas talvez ele tenha feito essa chamada para você e você viu, eu recebo Jesus como meu Salvador. Foi nesse momento apenas que você pode se nomear filho? Porque o que determina o nosso conhecer sobre que somos filhos é o quanto nós estamos desenvolvendo a nossa vida nesse lugar da filiação. E eu gosto de pensar sobre essa questão da filiação quando eu penso na preparação das flechas. Eu vi essa ilustração que eu guardei na minha mente, com o pastor Jamê Nobre. E ele explicando sobre criação de filhos e tal. Mas eu penso de nós quanto filhos, que somos flechas na mão do Senhor. Só que a flecha, ela não nasceu pronta, né? Tem um processo de preparação, de lapidação, de alinhamento dessa flecha. É um processo longo, é um processo que não dá para fazer, talvez em um único dia, talvez leve um tempo de preparação. Talvez alguns processos sejam mais demorados nessa preparação para o tipo de flecha que você precisa ser. Então, os processos é que determinam e o quanto o nosso coração está submetendo a esses processos de preparação para ser lançado não por nós mesmos, não por alguém, mas por Cristo, que é o arqueiro, é que vai determinar o quanto nós estamos sendo aperfeiçoados nisso, né? Então, em Êxodo, nós vemos um povo que estava perdido, né? Completamente perdido nesse processo de ser uma flecha. Porque em Gênesis existia uma promessa, mas em Êxodo parece que a coisa estava meio perdida, porque as pessoas estavam ali no Egito, presas naquela realidade, saíram do Egito com a mentalidade presa naquela realidade, elas não conseguiram avançar na sua mentalidade, não conseguiram desenvolver a sua vida pela palavra, pela promessa. Estavam buscando um lugar de refúgio a partir do seu próprio prazer, pelas suas próprias necessidades. Então, se nós saímos de Gênesis do início e entramos em Êxodo, nessa transliteração do grego que vem com duas palavrinhas, né, que formam o fora da rota, fora do caminho, e são trazidos, saem desse lugar de escravidão para entrar no caminho de libertação. Nós temos também o Shemot, que na Bíblia hebraica chama-se nomes. E a primeira porção de 1 a 6 também é nomes. Então, para mim, o preparar flechas é dar nomes. O tipo de flecha que eu sou é que vai determinar o tipo de missão que o Senhor está me enviando para desenvolver. Mas até chegar nesse lugar do envio, existe essa preparação, que a gente não pode desprezar e nem acelerar o processo. Porque não somos crentes de miojo, desnutridos e vazios de nutrientes. Somos cristãos consistentes. E a gente vai avançar nisso, nessa consistência de uma realidade sacerdotal que talvez não corresponda à sua construção mental da vida, daquilo de como você aprendeu. Talvez você vai ter que reaprender muitas coisas. Talvez você tenha que desenvolver outra consciência sobre aquilo que o Senhor está falando com você, para que você entenda, para que você discirna. Ontem eu estava numa conferência lá na Lírio, né, sobre teologia, com o pessoal lá da Lírio mesmo. Saulo falou uma coisa interessante sobre
justamente sobre isso, né? Sobre essa consciência que nós precisamos ter acerca do Evangelho nesses dias. Nós precisamos que a nossa mente seja aperfeiçoada à medida que a gente vai sujeitando os nossos pensamentos ao Senhor. Então, Jesus, em sua primeira vinda, nos aponta um caminho sacerdotal no desenvolvimento da sua obra. Então, por exemplo, a maneira como Cristo chama cada discípulo para que possa segui-lo. Somente como filhos nós podemos servir como sacerdotes. Então, primeiro, como é que Jesus chama os seus discípulos? Lembre aí, você que já leu os evangelhos, como é que Jesus vai chamando cada discípulo e como é que eles respondem a esse chamado de Jesus? Qual características e defeitos esses discípulos tinham que não os habilitavam para seguir a Jesus? Quando a gente olha muito nesse sentido. Homens cheios de defeitos e de limitações. Como eles poderiam seguir Jesus? Naquela época existia a lei daqueles que mexiam com coisas puras e impuras. Então eles não eram aptos para seguir a Jesus, nem para mexer com as questões da Torá. Então eles foram escolhidos para estarem ali por Cristo, porque existia um cumprimento que ele estava desenvolvendo ali, onde aquela lei e muitas coisas estavam sendo cumpridas nele, para que o Evangelho pudesse começar a se expandir sobre a terra. Tá, vamos lá. E por isso que somente filhos servem como sacerdotes. Porque se eu entendo como a oração do Pai Nosso, o Pai Nosso, que está nos céus, Ele está nos céus, nas alturas, o seu trono é inabalável, eu tenho uma responsabilidade de manter o seu nome santo. E aí eu vou para o aspecto de 3 coisas importantes aí. Primeiro é o arrependimento. Quando João Batista diz, olha, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Depois o novo nascimento, onde lá em João 3, ele diz, olha, vocês precisam ser nascidos da água e do Espírito. E depois a santificação, que acho que é a cereja do bolo. É aquilo que vai brilhar na sua vida, é a santificação, porque fala mais de Deus do que de você. Aqui nós tocamos em aspectos do reino que não cabe na dimensão de pensamentos que nós construímos sobre a vida cristã. É o momento da gente rever esse cristianismo que a gente está dizendo que vive. É o momento da gente rever as bases da nossa fé. Coisas básicas, aquilo que até a gente não teve oportunidade de estabelecer e talvez não dê mais tempo para isso. Você vai ter que fundamentar outras coisas que o Senhor está falando com você. Talvez você não tenha tido oportunidades na vida de, sei lá, ser um doutor da lei, da Bíblia, ser uma pessoa eloquente na teologia, ser um bom eloquente na pregação, ser um bom cantor na igreja. Talvez algumas coisas não tenham acontecido para você, meu irmão, mas Deus abriu um novo tempo. É sobre isso que o reino de sacerdotes nos aponta, um tempo que Deus está abrindo de arrependimento, novo nascimento e santificação. Então aqui a gente começa a pensar sobre João, capítulo 16, do 7 até o 11. A gente vai fazer uma análise desse texto, porque é a base disso, né? João 16. Olha o que ele diz aqui, 16, do 7 até o 11. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-los-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, quando a gente pensa na consciência do pecado, no modelo antigo, a gente tinha uma disciplina chamada armatiologia, né? Que o pecado tem esse significado, armatia, né? O armatio, do pecador, né? Quando a gente tem essa consciência do pecado, é pelo motivo de não crermos. Aí você diz, não, Rodrigo, mas eu creio na palavra, eu creio que Jesus Cristo veio em carne. Pronto.
Eu creio que Ele é poderoso. Tá, mas fé precisa ter prática. Práticas de fé, práticas de que testificam que de fato você crê. E em muitos momentos a gente não crê. Então, por isso nós nos condicionamos a pecar. Pecamos todos os dias, de diversas maneiras. Pecados conscientes e inconscientes. Da justiça, mesmo sentido de equidade que nós falamos de Melquisedeque. Justificação, ele vai para o Pai. Ele vai para o Pai, mas ele nos enviou. Ou seja, se ele nos enviou e ele está assentado no trono, nós temos a incumbência de imitá-lo. E do juízo, que fala sobre o crisis, na verdade, a decisão. O príncipe desse mundo já está julgado. Nós não podemos nos mover como se ele tivesse liberdade de funcionar neste mundo. Porque ele não tem, porque ele já está julgado. Então, em muitos dos nossos comportamentos, o príncipe deste mundo se mostra como se não tivesse julgado. Porque nós não compreendemos de maneira prática essa consciência do pecado, essa consciência da justiça e essa consciência do juízo de Deus. Então, como filhos, nós temos essas três consciências, que eu chamo de consciência sacerdotal, onde nós compreendemos que nós temos uma função quanto filhos, que servem diante do trono de Deus e se mantêm santificados para o louvor da sua glória. A segunda coisa para mim é que os sacerdotes são filhos que foram gerados para servir em adoração ao Senhor na terra, assim como os anjos nos céus. Então há uma consciência de que somos participantes da natureza divina, de uma maneira muito consistente. Quem fala isso é um autor de um livro que eu gosto muito, que eu voltei a ler, inclusive, Somos Todos Sacerdotes. É um livro vermelho. Eu queria que você pegasse... Não precisa abrir, não. Coloca aqui para mim, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Olha para esse texto. 2 Pedro 1, versículo 3. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pode passar. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Qual é o objetivo? Para que por elas vocês se tornassem, o quê? Participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo, causada pelos maus desejos. Figura aqui. A corrupção do mundo é causada pelos maus desejos. Quem é que deseja o outro é você. O que te corrompe é o que o outro faz ou o que você deseja. Então tem muito mais a ver comigo do que com os outros. Para que eu desenvolva essa vida apontada para o quê? Para a natureza divina, para o qual eu fui lá no princípio criado. Porque apesar de eu não ser uma boa pessoa para ficar introduzindo, eu estou te dizendo, olha meu irmão, lá no princípio existia uma realidade espiritual do qual Deus criou, mas o homem decidiu pecar, caiu e o pecado foi se aumentando, a iniquidade se aumentou, mas ele nos deu um evangelho que é capaz de nortear a nossa vida para que a gente não mais ande em pecado. E não é para que a gente se sinta bem, ai que bom, eu estou me sentindo bem, não tem a ver com como você se sente, não é pelas suas emoções, é pelo Espírito. Nascer do Espírito não é ser movido se eu estou me sentindo bem ou não, mas é o quanto eu estou compreendendo que a minha vida é guiada por Ele. Então, a pergunta é uma coisa que a gente ouviu muito do Mike já aqui com a gente.
Como, é a minha pergunta, como estamos conduzindo a nossa vida? Se como salvos, sem perspectiva de que o reino nos apresenta, ou de uma consciência sacerdotal que nos aponta a compreensão de que a salvação deve ser desenvolvida. Será que a salvação deve ser desenvolvida mesmo? Porque o reino do sacerdócio não é conto de fadas. Não é simplesmente eu vim à igreja no domingo, ou ir 2 vezes no mês na igreja caseira. Não tem a ver com essas coisas que você estabelece na sua agenda pessoal, mas tem a ver com a agenda de Deus, querido. O que Deus está falando acerca de você quanto pessoa? O que está ali descrevendo na agenda dele? O que você está buscando desvendar do coração de Deus? É essas bases que vão nortear a nossa vida. O que é colocar santidade ao Senhor na minha testa, para que as pessoas olhem e não vejam a mim, mas vejam aquele que é santo? Isso que vai fazer diferença? Seja num impacto espiritual, seja no meu trabalho, seja um lugar que ninguém está me vendo, só 2 pessoas numa sala, numa empresa, não importa. O importante é que esses elementos estão em você e fazem parte da sua identidade como filho. Quando o povo o povo de Israel no Êxodo estava perdido, reclamando, murmurando, dura serviço, desobediente, e questionava tudo, você vai continuar questionando tudo? Não pode, irmão. Não podemos. Uma coisa que nós precisamos aprender é a descansar. Se deleitar no Senhor. Como o Salmo diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Porque a gente vai se deleitar no Senhor, Ele vai trocar os nossos desejos pela vontade dEle. Aí a coisa muda. Porque os nossos desejos são reposicionados à vontade de Deus. Cristo se nos deu para que nós nos tornássemos parecidos com Ele, como no princípio. João 17 diz, o que é a vida eterna? O que é a vida eterna? Que a gente conheça a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse conhecimento não está em apenas você deve fazer isso. Leia a Bíblia durante um ano. Pode ler, leia, meu irmão, leia a Bíblia. Leia mesmo a Bíblia. Sistematicamente, conheça a palavra, ano após ano. Se você puder ler 2 vezes no ano, leia. Se puder ler uma, leia. Mas leia a Bíblia, meu irmão. Leia a Bíblia. Eu falo de novo, leia a Bíblia. Leia, para você lembrar que eu estou repetindo para você. Porque Deus ficou assim o tempo todo na Torá, repetindo as coisas, repetia, e repetia, e repetia, e as pessoas se enrijeciam. Eu preciso repetir, leia, meu irmão, a Bíblia. Ore, meu irmão, ore, jejue, meu irmão, jejue. Adore, adore, cante louvores, cante louvores. Desenvolva o seu sacerdócio, desenvolva a sua salvação com temor e tremor diante dele. Como filhos de Deus em Cristo, compreendemos sobre a restauração do tabernáculo de Davi. O centro de todo sacerdócio é o que? A adoração. Pronto. Adoração é só levantar a mão na hora do louvor, a gente ficar aqui. Não, meu irmão, não é isso. Existe um sentido integral da adoração que a gente precisa entender. De que Ele se entregou por nós, a gente sendo pecador, Ele nos deu o seu sangue para que possamos ser purificados, para que possamos desenvolver essa aliança uns com os outros, seja na igreja caseira, seja nos nossos relacionamentos de amizade, seja com os nossos esposos e maridos, filhos. Tudo isso serve para desenvolver essa aliança. O sangue de Jesus veio para isso. Não para a gente beber do sangue e dizer, poxa, esse suco de uva está bom, está gostoso. Não é para isso. Ele nos deu o seu sangue para que a gente lembre que o sangue dele foi derramado, para que nós fôssemos livres para desenvolver uma realidade sacerdotal do qual a gente desconhece ainda.
de um reino que não tem fim, que não pode ser medido com uma trena que a gente mede esse espaço, com uma régua que a gente mede um papel, com uma fita métrica para tirar as medidas de uma roupa. O reino de Deus não pode ser medido com nada, porque ele é imensurável. Ele diz: olha, a sua vida é uma vida de culto contínuo, a sua vida é uma vida de sacrifícios. Há quem pregue por aí que hoje não precisa fazer sacrifício. Meu irmão, me perdoe, mas precisa, porque o evangelho é isso, eu creio nisso. É tempo de abrir mão de coisas, de pecados de estimação. É tempo de abrir mão para viver a realidade do reino, porque não há reino sem sacrifício, sem entrega, sem eu me dar como oferta ao Senhor. Não tem como. Eu me tremo todo só de pensar de que vai vir um reino que eu não sei nem como é a cor, mas ele vai vir e vai restaurar todas as coisas. Eu me tremo todo de pensar que a minha estrutura ainda não é capaz de receber isso. Nós precisamos encarnar essa consciência de que uma vida de adoração não se resume a uma reunião de domingo, meu irmão. Uma vida de adoração não se resume a talvez práticas que você tenha que são legítimas, mas não se resume a essas coisas. Tudo é vaidade. É isso que Eclesiastes fala. Tudo que nós elevamos como nossa, eu oro, eu jejum, eu faço coisas para o Senhor, eu evangelizo, eu falo do evangelho para os meus vizinhos, eu isso e aquilo, tá, mas tudo é vaidade, tudo precisa ser para a glória dele. Não importa o que você faz, meu irmão, se isso não estiver glorificando ao Senhor. Esses dias eu tenho pensado muito em um texto de Isaías. Isaías é um livro que eu gosto muito, um profeta que eu gosto muito. Isaías 43, versículo 18. Ele diz: ó, esqueçam do que se foi, não vivam no passado. Segura aí um pouquinho. Não vivam de passado, seja o que foi bom ou o que foi ruim, meu irmão. É tempo de abrir mão de coisas que passaram. E aí ele segue dizendo o quê? Fala aí. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho. E a nossa estrutura só quer abandonar os caminhos do Senhor, porque é difícil. Quem tiver sede, beba dessa água. Feche seus olhos.